Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma opção de bolo de aniversário, bolo de festas, com dois recheios. O bolo que eu vou fazer hoje é nos recheios de leite ninho com geleia de morango e também uma mousse de morango que fica deliciosa. É ideal aí para aniversários, festas, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem e esse bolo vai pesar mais de 3 quilos. Então vamos lá para o passo a passo. Vou começar fazendo a massa do bolo, que é a que eu sempre uso aqui no canal. Aqui na batedeira eu comecei colocando 6 ovos com 1,5 xícaras de açúcar. O tamanho da xícara que eu estou usando é de 240 ml. Eu vou bater aí, pessoal, por aproximadamente uns 7 minutos, ou até que dobre de volume e fique bem esbranquiçado, tá? Lembrando que se você quiser usar aí 1 colher de sopa de essência no sabor da sua preferência, você pode usar, que vai dar certo também. Depois desse tempo, eu vou desligar aqui a batedeira e vou começar a colocar aqui a farinha de trigo. Eu vou passar a farinha de trigo aqui numa peneira, então eu estou usando no total 3 xícaras de farinha de trigo e eu vou intercalar com 1 xícara de água morna. Se você não quiser usar água, você pode substituir por leite, tá? Mas realmente eu prefiro usar água porque eu acho que a massa fica muito mais fofinha. Mas é opcional, tá bom, pessoal? Então, eu vou intercalando, vou mexendo aí com o auxílio de um fouet e vou repetindo esse processo até acabar a farinha de trigo e também até acabar a água. E lembrando, pessoal, que eu sempre gosto de colocar assim aos poucos a farinha de trigo, sempre intercalando com a água, porque fica mais fácil da farinha de trigo ela dissolver aí completamente na massa, tá? Então, fui repetindo aí o processo até acabar. E agora que eu já coloquei toda a farinha de trigo e também a água, eu vou colocar aqui por último, pessoal, 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo, e vou mexer muito bem. Uma dica muito importante, tá, pessoal? Para sua massa do bolo crescer, dê preferência sempre para usar ovos grandes, tá? E nunca use ovos que você acabou de tirar da geladeira, ovo gelado, porque isso impede da sua massa crescer, tá bom? Agora eu vou terminar de mexer aqui com uma espátula. E aí, depois de mexer muito bem, esse aqui é o resultado da massa do bolo, pessoal. Agora eu vou transferir para uma forma. Hoje eu vou usar uma forma alta, tá? Mas se você tiver a forma baixa, eu vou deixar aqui detalhado na descrição do vídeo para vocês o tamanho certo da forma para essa quantidade de massa, tá? Essa que eu estou usando a medida eu vou deixar aí na tela para vocês. Eu untei essa forma com desmoldante, mas vocês podem untar aí com margarina ou farinha de trigo, que vai dar certo também. Vou levar ao forno em 180 graus por aproximadamente aí 40 minutos, mas é claro que depende de cada forno. Então é importante que você faça o teste do palito. Se o palito sair limpo é porque o seu bolo já assou completamente, tá? E o meu eu deixei esse tempo no forno e assim ficou o resultado. Eu vou deixar essa massa esfriar completamente e depois eu vou cortar, tá bom? Vamos então agora fazer o nosso primeiro recheio, que vai ser um brigadeiro de leite ninho, muito fácil e prático. Aqui na panela eu vou colocar 2 caixas de leite condensado de 395 gramas cada. Em seguida, eu vou colocar aqui 1 xícara de leite em pó. E vou mexer muito bem, pessoal, só para que esse leite em pó, ele venha dissolver completamente no leite condensado, tá? Depois que dissolver assim completamente, nós vamos colocar aqui 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada. E por último, 1 colher de sopa de manteiga, que pode ser margarina também. Agora vamos levar o fogo. Nesse momento eu liguei o fogo aqui no médio, você pode usar o fogo do médio para o baixo para não queimar o seu recheio. E agora nesse momento você vai mexer sem parar até chegar num ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. E o ponto certo, pessoal, do nosso recheio é quando você levanta assim a espátula e o seu recheio ele cai em pedaços, ele cai em blocos.
esse é o ponto certo do recheio, tá? Pra não ficar muito mole e também nem muito duro, vai ficar um recheio bem cremoso. Chegando nesse ponto, você pode desligar o fogo, vai passar esse recheio para um recipiente da sua preferência e é importante que você cubra com plástico em contato aí com o recheio, só para não criar uma nata, uma película em cima do seu recheio. E é muito importante também que você deixe ele esfriar em temperatura ambiente, tá? E agora vamos para o próximo passo, que é fazer a nossa geleia de morango. Aqui em uma panela eu estou usando no total, pessoal, 2 caixinhas de morango. O tamanho que vocês vão cortar é da sua preferência, tá? Vou colocar meia xícara de açúcar, vou mexer muito bem nesse momento. Eu também não costumo colocar água, tá, pessoal? Igual eu faço no abacaxi. O morango, ele também solta água, então eu não costumo colocar água aí pra cozinhar o morango não, tá bom? Então eu fico só ao lado olhando. Coloco sempre o fogo no médio e fico observando. Então, observe que vai cozinhando, pessoal. Quando secar, vocês vão ver aqui que eu vou mostrar pra vocês. Quando secar assim, esse é o ponto certo. Se você quiser uma geleia mais firme, você continua mexendo aí até chegar no ponto da sua preferência, tá? Agora, é muito importante que você coloque o suco de metade de um limão, somente a metade, tá? É importante você mexe por mais 1 minuto com o fogo ligado ainda. O limão, pessoal, ele vai ajudar a intensificar o sabor da nossa geleia, então é importante que você coloque, tá? Então, aí depois de mexer por 1 minuto, assim ficou o resultado. Agora eu vou reservar e vamos fazer a nossa mousse de morango. No liquidificador, eu vou começar colocando uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E vou colocar aqui 2 colheres de sopa de pó saborizante no sabor de morango, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês qual que eu estou usando. Estou usando esse da Mavalério. Eu gosto muito porque o sabor, pessoal, fica parecendo um danoninho, tá? Então fica muito gostoso. Porém, se você não achar em lojas de artigos para festas, você pode usar um pacotinho daquele suco de morango que vem de mercado mesmo, tá bom? Então, em seguida, eu fechei com a tampa e vou bater no liquidificador somente por 2 minutos. E aí, caso você tenha dificuldade para bater no liquidificador, você pode pegar uma espátula e mexer assim com muito cuidado, tá? E aí, depois desse tempo, eu vou desligar aqui o liquidificador. E o complemento da nossa mousse, pessoal, vai ser chantilly. Aqui eu bati 200 ml de chantilly bem gelado. É importante que você bata o chantilly bem gelado nesse ponto bem firme. Quando você vira a espátula e o chantilly não cai de forma alguma, esse é o ponto certo do chantilly, tá? Agora sim, você pega a mousse que bateu no liquidificador e coloca aí no chantilly e vai mexer muito bem. E aí eu comecei mexendo com uma espátula, depois eu peguei um fouet que eu achei que ficou bem melhor. Mas se você não tiver um fouet, não tem problema, você pode ir mexendo aí com a espátula até ficar assim bem lisinho, tá? E aí depois que você mexer muito bem, pessoal, que ficar assim bem liso a sua mousse, você pode cobrir aí com plástico filme ou um papel alumínio e você vai levar pra geladeira por no mínimo 1 hora antes de você rechear o seu bolo para que essa mousse ela fique bem firme, tá bom? Então em seguida eu levei pra geladeira. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado da massa depois que esfriou completamente. Assim ficou o resultado, pessoal, a massa fica super fofinha. Em seguida eu cortei essa massa, tá? Cortei 2 vezes pra ficar assim com 3 camadas de bolo. Eu não mostrei cortando pra o vídeo não ficar mais longo ainda, tá, pessoal? Mas eu cortei com uma faca mesmo. E esse é o resultado da massa por dentro, como eu falei. Fica uma massa bem fofinha e super leve. Agora eu vou mostrar aqui o resultado do recheio de leite ninho pra vocês depois que esfriou. Observe como fica bem cremoso, pessoal, e fica bem firme também. Vou mostrar aqui também pra vocês a geleia de morango depois que esfriou. Ela fica mais firme, como vocês estão vendo. E depois de 1 hora na geladeira, a mousse de morango eu tirei pra vocês verem também como ela fica bem firme. Porém, uma dica importante, se você vai fazer para um aniversário
que esse bolo vai ficar exposto fora da geladeira por muito tempo, é importante que você use nessa mousse gelatina sem sabor para não derreter, tá bom? Vamos então agora começar com a montagem, a rechear o bolo, e eu faço esse processo dentro da mesma forma que eu assei a massa do bolo. Eu só coloquei um plástico aí dentro, coloquei a primeira camada do bolo, vou molhar aqui com uma calda de leite com leite condensado, tá? Lembrando que você pode usar uma calda da sua preferência, a quantidade de calda que eu usei eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Vou colocar aqui todo o recheio de mousse de morango e vou espalhar muito bem. Em seguida, eu venho com a segunda camada de bolo, vou sempre apertando muito bem para que essa massa venha colar no recheio embaixo e nunca esqueça de ir puxando o saquinho, tá? Vou molhar aqui novamente com a mesma calda. Em seguida, eu venho com o recheio de leite ninho e vou espalhar muito bem. Esse recheio de leite ninho, pessoal, ele já não tem risco nenhum de derreter, tá? Ele fica bem firme mesmo, então ele aguenta aí fora da geladeira. Agora, por cima desse recheio, eu vou colocar geleia de morango, vou colocar toda a geleia e vou espalhar muito bem. Pessoal, vocês precisam fazer esse bolo, porque a combinação realmente ficou perfeita, tá? Quem gosta de morango, eu tenho certeza que vai amar. Então, depois que eu espalhei muito bem, eu venho com a última camada de bolo, fazendo sempre o mesmo processo, apertando bem, puxando o saquinho e vou finalizar aí molhando com a calda. Agora eu vou terminar aqui de fechar com esse mesmo saquinho, você pode fechar aí com um plástico filme também, ou pode usar um papel alumínio, o importante é que você feche muito bem, tá? Cubra muito bem o seu bolo antes de levar pra geladeira. E eu vou levar por no mínimo 6 horas, mas eu gosto sempre de deixar de um dia para o outro, quem me acompanha aqui sabe, então eu fiz esse bolo no dia anterior, e agora no dia seguinte eu estou tirando da geladeira, pra desenformar é muito fácil. Vocês viram que eu tirei o saquinho, pego aqui uma bandeja e é só virar. A forma também, ela sai muito fácil, por isso que é importante você sempre usar um plástico, como eu fiz aí. Agora eu vou tirar o plástico e vou começar a decorar esse bolo. Para decorar esse bolo, eu vou usar chantilly, tá? Eu não estou usando chantininho, mas se você quiser, você pode usar chantininho ou uma cobertura da sua preferência. Eu bati o chantilly puro mesmo na batedeira, o chantilly bem gelado, como manda o fabricante, e deixei ele ficar assim nesse ponto bem firme. No total aqui, eu estou usando para decorar todo esse bolo, porque ele ficou bem alto, 700 ml de chantilly, tá? Por isso que eu estou usando essa quantidade. É um bolo que pesou aí quase 4 quilos, tá? Ele pesou 3 quilos, 837 gramas, para vocês saberem. É porque é um bolo que ficou bem alto, mas como eu falei, aqui na descrição do vídeo, para vocês que têm forma baixa, eu vou deixar o tamanho certo para vocês, para essa quantidade de receita, tá bom? Que eu fiz aqui. Depois que eu passei o chantilly em toda a volta e também na parte de cima, agora eu vou usar aqui um bico de confeitar. Esse bico é um bico folha 103 da Wilton. Eu sempre uso ele aqui no canal, porque ele é muito fácil de usar, principalmente para quem está começando. Então é só você ir apertando assim, pessoal, e vai subindo que vai ficando esse acabamento, tá? É um bico de confeitar também que ele economiza bastante chantilly. Então não fica com aquele bolo com excesso de chantilly para quem não gosta, tá? Então, eu vou fazer esse processo aí em toda a lateral do bolo. Agora que eu já fiz em toda a lateral do bolo, eu peguei o restante do chantilly que sobrou, tingi com um corante em gel rosa chiclete, eu vou deixar aí na tela pra vocês qual foi o corante que eu usei. Coloquei até chegar nessa tonalidade, depois coloquei num saco de confeitar e agora eu estou usando o bico 1M e vou fazer rosa em toda a volta de cima do meu bolo, tá? Em seguida, na parte de baixo, eu vou fazer aqui conchas, que é subindo e descendo, como vocês vão ver aí agora. Então, é só você ir subindo, descendo, que vai ficando esse acabamento.
E agora com o mesmo bico M, eu fui fazendo aqui pitangas, pessoal, em volta aí nos locais que eu vi que ficaram falhas, tá? Então fui fazendo pitangas e para finalizar a decoração eu vou usar aqui morangos. Eu vou usar morangos assim inteiro e também cortei alguns ao meio. Vou preencher aí toda a parte de cima do bolo. Vocês podem usar a sua criatividade nesse momento, se quiser colocar leite em pó aí no centro do bolo, você pode colocar também, tá? Quiser finalizar só com os morangos mesmo e o leite em pó, vai ficar muito bonito. Aqui eu resolvi fazer de última hora alguns brigadeiros de morango e vou colocar aí por cima. Mas se você achar que fica feio, não precisa colocar, tá bom, pessoal? Realmente decoração é opcional. Então eu fui colocando aí alguns morangos e também alguns brigadeiros de morango. Em seguida coloquei aqui um pouco de raspas de chocolate. Aqui na parte de baixo finalizei com morango e também com brigadeiro de morango. E agora sim, aqui o meu bolo já está pronto. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês façam também, porque essa combinação de recheios realmente, pessoal, deixa esse bolo uma delícia, tá? Agora eu vou cortar aqui um pedaço para vocês verem novamente o resultado desse bolo por dentro. E lembrando, pessoal, que o tamanho desse bolo é ideal aí para até 30 pessoas, tá bom? E esse é o resultado do bolo por dentro. É dessa forma que eu finalizo mais um vídeo. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar também o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!